Uma coisa importante quando você vai elaborar um texto para poder ser impresso, para entregar um trabalho em PDF, seja lá como for, é o tipo da fonte que você vai utilizar. A fonte, para quem ainda não sabe, é o estilo da letra que vai ser utilizada no seu documento. Essa letra, ela vai ajudar a dar um destaque de forma efetiva, porém não muito chamativa para o seu texto. É importante lembrar que, principalmente em trabalhos escolares, você não deve exagerar no tamanho da fonte. Não é porque a fonte vai ocupar mais espaço no papel, ou no caso no documento, que isso vai ajudar você a contar como um aumento da quantidade de páginas. Efetivamente, você aumentar o tamanho da fonte não vai ser muito benéfico aos olhos de um corretor. E também leve em consideração que as pessoas possuem problemas de visão. Às vezes as pessoas possuem problemas de visão e não conseguem enxergar letras muito pequenas. Eu recomendo que você fique utilizando fontes entre os números 12 e 14 no máximo, certo? Fonte 10 ou 11 só quando você for fazer alguma observação. Uma fonte muito comum de ser utilizada e que existe em praticamente todos os editores de texto vai ser a Arial. Então, é uma fonte simples, uma fonte que não vai ter muito enfeite, que é boa para fazer uma leitura longa, não vai cansar tanto os olhos. Então eu vou colocar aqui um exemplo de texto. E todo texto que eu digitar, ele vai seguir as minhas determinações aqui, que estão da minha fonte, tamanho e o estilo. Agora, quando você vai mudar, perceba que ele só vai mudar a partir do momento que eu selecionei. Para poder você mudar uma fonte em específico, vamos supor, eu tenho aqui um texto e eu quero deixar esse texto um pouco mais destacado, com um tamanho de letra maior. Então você seleciona com o seu mouse, você pode dar 2 cliques em cima da palavra, você pode clicar no início da palavra e arrastar até o final dela, vir aqui e selecionar um tamanho diferente de fonte, e assim nós vamos ter 2 tipos de tamanhos diferentes. Mesma coisa pode ser aplicada à fonte em si. Por exemplo, eu vou colocar aqui essa Lobster. Então, como vocês podem ver, existe uma diferença e o estilo da fonte faz com que dê uma impressão de que o texto possa estar em negrito, mas na verdade ele não está. Agora que ele está em negrito, deixa eu dar um zoom aqui para poder melhorar a visualização. Pronto. Ó, fonte com negrito, sem negrito. Não muda muito porque é uma fonte que já tem um corpo mais puxado para o negrito, né? Uma coisa interessante quando a gente vai elaborar textos é o posicionamento do texto em relação à página, né? Então vou pegar aqui o texto inteiro, percebo que ele está aqui colocado como alinhar à esquerda, mas a gente também pode facilmente centralizar clicando no botão de centralizar texto. Nós podemos colocar para alinhar à direita, clicando no botão alinhar à direita. E por último nós temos os textos justificados. Um texto justificado nada mais é do que um texto em que o espaço do alinhamento vai manter a borda tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Deixa eu pegar aqui um texto para poder mostrar para vocês. Pronto, joguei um texto aqui na tela. Uma coisa interessante é que quando você deixa um texto alinhado à esquerda, ele vai manter, obviamente, o alinhamento aqui com a borda do texto à esquerda. Quando você coloca o texto para ficar alinhado à direita, ele vai manter o alinhamento dos caracteres do lado direito. E quando você coloca justificado, ele vai trabalhar o texto de forma que tanto o lado esquerdo quanto o lado direito permaneçam simétricos, certo? Outra coisa que nós podemos tomar de nota aqui nessa parte de alinhamento é o espaçamento entre as linhas. Então, no momento está aqui no 1,15, eu coloquei aqui como espaçamento simples agora, para vocês verem como deu uma juntada bem maior, certo?
O máximo de espaçamento que você deve usar é o espaçamento de 1,5, certo? Que é 1,5, uma linha e meia, certo? Isso aqui ajuda muito em documentos longos para a pessoa conseguir ler sem ficar com a vista cansada. Um alinhamento duplo, aliás, perdão, uma separação dupla, né? O espaçamento duplo é raro de ser utilizado e é mais recomendável para pessoas que tenham dificuldades de leitura, como por exemplo dislexia, e também pessoas que tenham problemas severos de visão, certo? Então aqui no caso nós falamos sobre o tipo da fonte, o tamanho e como alinhar o texto na página. Uma coisa interessante que nós podemos fazer também é trabalhar os parágrafos. Os parágrafos eles vão ser trabalhados da seguinte forma. Nós temos aqui o alinhamento à esquerda, no alinhamento à direita aqui na nossa régua, que você pode trabalhar para aumentar ou diminuir. O interessante é que se você prestar atenção, no lado esquerdo você vai ter dois tipos de alinhamento. O recuo da primeira linha e o recuo do corpo do texto. Quando eu seleciono um texto e eu mexo no recuo da primeira linha, eu vou pegar aqui só o da primeira linha e vou arrastar para 1,5 centímetros. Então percebam que só a primeira linha de cada parágrafo sofreu essa alteração. Se eu trago a parte de baixo, vou voltar aqui para onde estava. Se eu trago da parte de baixo, ele vai trazer junto da parte de cima. Uma coisa que eu já vi muita gente fazendo, que eu não recomendo você estar mexendo dessa forma, é o seguinte. A pessoa mexe um pouquinho de cima, para 1 centímetro, por exemplo, aí depois pega esse outro aqui e arrasta para poder ficar 1,5 centímetros e aqui ficar a meio centímetro. O que eu quero que vocês entendam porque eu não recomendo isso. Vejam bem, esteticamente falando, o seu documento acaba ficando desproporcional. Fica uma quantidade muito grande de texto do lado direito, enquanto do lado esquerdo fica uma proporção muito pequena. Deixa eu mostrar para vocês aqui como estava antes. Vou deixar aqui em 1,5 centímetro o recuo só da primeira linha. E agora eu quero que vocês percebam o recuo aqui e o recuo aqui. Permanece o mesmo. No que eu mexo nessa configuração aqui, o mínimo que seja, vocês percebem que o texto está sempre sendo jogado mais para a direita? É justamente por isso. Eu estou definindo o recuo do meu documento. Eu também posso fazer um recuo negativo, certo? Isso daí não existe nenhum problema, contanto que eu procure manter a proporção. Mas é interessante que você não altere essas configurações de recuo para negativo. Por quê? Porque muitas vezes acontece de a sua impressora não conseguir imprimir nessa área daqui da lateral, certo? E para finalizar, nós vamos falar sobre a formatação da página, como definir esses recuos. Então vocês vão clicar aqui em formatar e depois vão procurar o item página, que aqui não vai ter por conta que eu estou no Google Docs, eu não estou no LibreOffice nem no Office. Desculpem, deixa eu só dar uma caçada aqui. Ok, no caso do Google Docs, você só vai conseguir trabalhar essas margens alterando diretamente aqui com a régua, certo? Tanto as margens horizontais quanto as margens verticais, certo? Mas, de novo, tenha cuidado, porque muitas vezes você vai colocar num tamanho que a sua impressora não vai conseguir imprimir corretamente e ela vai acabar imprimindo só uma parte, que é a parte que ela vai conseguir englobar, beleza? No próximo vídeo a gente dá continuidade.